Luiz Geraldo. 10h05 é hora do ponto de vista aqui no CBN Goiânia e hoje vamos falar de um projeto aprovado aí durante a semana, que é o projeto que regulamenta a terceirização do trabalho, né? Então, o projeto aprovado segue ainda em discussão no Congresso Nacional, mas abre essa possibilidade da terceirização do serviço, do trabalho, né? Então, isso gera polêmica porque há quem defenda o projeto, porque ele poderia, por exemplo, regulamentar uma situação que já existe. Já quem é contrário diz que ele pode, na verdade, precarizar a relação do emprego. Então, para a gente entender melhor o assunto e para debater, claro, o assunto aqui no nosso ponto de vista, nós convidamos dois advogados. O advogado trabalhista, Dr. Edson Veras. Dr. Edson, bom dia. Bom dia, Luiz Geraldo. E também o advogado especialista em direito empresarial, o Dr. Frederico Awad. Dr. Frederico, bom dia. Bom dia, Luiz Geraldo. Bom dia aos ouvintes. Bom dia, doutor Edson Veras. Bom, então eu faço 3 perguntas aqui de forma intercalada aos nossos convidados, com um tempo aí de 2 minutos para cada um se posicione com relação ao assunto. Eu começo com o doutor Frederico Awad. Doutor Frederico, na opinião do senhor, até para a gente começar aqui, é uma boa lei essa que foi aprovada da terceirização, na opinião do senhor? E aí já faço uma pergunta aqui diante aí dessa aprovação. Quem é contra diz que ele pode ser um projeto que vai precarizar a relação do emprego. Como é que o senhor vê isso? Eu vejo a lei como uma excelente iniciativa. Na verdade, a terceirização ela já existe há muitos anos no Brasil. A lei ela vem apenas para regulamentar essa situação, regulamentar o contrato. Não vejo que existe uma precarização dos direitos do trabalhador, porque esses direitos estão sendo mantidos. Nenhum direito está sendo extinto por esse projeto. Então, acredito que ela é um avanço, sim. Ela vem para poder regulamentar uma situação que já existe, né? E isso faz parte do processo democrático. Doutor Edson Veras, o doutor Frederico disse aí que esse projeto apenas regulamenta uma situação que já existe. O senhor é favorável, é contra o projeto? Como é que o senhor vê a aprovação dele agora? Olha só, Luiz Geraldo, é interessante que esse quadro da Rádio CBN chama Ponto de Vista, porque a questão da terceirização do trabalho, ela depende muito do ponto de vista. Do ponto de vista do empregado, ele é ruim. Ele é ruim. É só perguntar para o empregado se ele prefere ser empregado da tomadora de serviço ou da terceirizada. Para a empresa, é bom. É só perguntar para a empresa se ela prefere ter o empregado direto ou terceirizar, tá? A questão é que hoje, essa terceirização já existe, mas ela enfrenta algumas resistências na jurisprudência pacífica dos tribunais. Por exemplo, como advogado trabalhista, que tem 80% das ações de terceirizados, às vezes, para mim, como advogado, seria bom também. Mas nós precisamos analisar no contexto da sociedade, de modo geral. Para a sociedade vai ser ruim, na minha opinião, Luiz Geraldo, porque essa precarização, ela já existe. A gente tem contato com o empregado terceirizado, a condição de trabalho dele é pior em relação a salário, em relação à segurança. Hoje existe esse entendimento jurisprudencial predominante que é uma barreira, ainda que não significativa, mas é. Esse projeto de lei, o que ele vai fazer é tornar legal e permitido a questão da terceirização. O problema que eu vejo é que no Brasil a gente percebe que o legislador ele faz a coisa em 2 tempos. Por exemplo, a CPMF ela começou provisória, mas depois ela transformou seus objetivos. Nesse primeiro momento, também tem essa mesma sensação do doutor Frederico. Na prática, o empregado ele continuará protegido pela responsabilidade solidária ou subsidiária da empresa. Qual será o próximo passo? Para a sociedade, de modo geral, eu entendo que é ruim. Doutor Edson, eu continuo com o senhor, porque exatamente é este outro ponto de vista que queria abordar com o senhor, porque quem é a favor diz que o empregado vai continuar tendo as garantias previstas na CLT, então não haveria grandes mudanças, eles continuariam protegidos. Como é que o senhor vê essa opinião? Justamente. Os direitos que o empregado tem na CLT, ele não perde. A questão, Luiz Geraldo, é que hoje
existe uma proibição dos tribunais para que seja terceirizado a atividade fim, a atividade principal da empresa. Eu imagino, tem vários pontos nesse projeto de lei. O principal é esse aí, porque a partir de então vai ser permitida a terceirização da atividade fim. Mas o empregado ele continua com os mesmos direitos. Mas aí então questiona, então por que é ruim? É porque normalmente salário, tanto o terceirizado quanto o empregado da tomadora de serviço tem direito a salário. Normalmente o do terceirizado é pior. Os equipamentos de proteção, normalmente o do terceirizado é pior. Normalmente as empresas terceirizadas são empresas pequenas, de um porte que não consegue oferecer para o empregado aquilo que ele precisa. Sob o aspecto também do prejuízo, o empregado ele não vai sofrer mais do que já sofre hoje, porque nesse projeto de lei prevê a responsabilidade do tomador de serviço, prevê inclusive a formação do vínculo direto, se não forem respeitadas algumas condições da legislação. Mas é o que eu disse. Então, por que ser contra? Porque imagino que é um primeiro passo, é um avanço em cima do direito do trabalhador e das garantias. No dia a dia, nós já temos terceirização. E o maior índice de acidentes, maior índice de problema de lesão, são com esses trabalhadores terceirizados. O que nós imaginamos para ser contra é que vai agravar o problema, vai aumentar essas ocorrências. Doutor Frederico Auad, vamos continuar então nesse posicionamento aí dito pelo doutor Edson Veras, contrário, né, aí ao projeto, no sentido da redução da qualidade dos postos de trabalho. O empregado sendo deslocado aí para tomadoras de serviço ou para as terceirizadas, né, no caso, com uma melhor condição de trabalho. Como é que o senhor vê esse argumento? O próprio projeto ele já garante que esses postos de trabalho eles sejam qualificados e garante a especialização das terceirizadas. Essa precarização que o ponto contrário ao projeto alega, eu acredito que ela é devida exatamente à falta de regulamentação. Com o projeto, regulamentando essa situação, eu creio que não haverá essa precarização. Então, veja bem, todos os direitos do trabalhador serão mantidos. As condições de trabalho, segurança, salubridade, todas essas condições e os postos de trabalho também vai haver apenas um remanejamento, ou seja, o fato do trabalhador se deslocar eventualmente de uma empresa maior para uma empresa menor, criada para terceirizar serviço, mas especializada naquela atividade que ele vai prestar, eu acredito que isso não vai causar nenhum tipo de problema para o trabalhador, muito menos para o mercado. Ao contrário, acredito que vai dar uma oxigenada no mercado, vai tornar as empresas mais competitivas, vai inclusive diminuir a informalidade. Então eu penso que a regulamentação, por si só, ela vai acabar com toda essa precariedade que o ponto de vista negativo ao projeto está debatendo. Agora, doutor Frederico Auad, um outro ponto de vista aqui para que também o senhor comente. A reclamação e aí uma outra postura contrária, né, a essa lei das terceirizações é a seguinte, de uma possibilidade de fraudes no contrato de trabalho com a chancela dessa lei. O senhor acredita que abriria essa chance? Não, acredito não. A lei ela vincula bastante a responsabilidade da contratante e da terceirizada e também ela vincula bem a questão da responsabilidade subsidiária e solidária. Então, acredito que não vai haver essa fraude. Doutor Edson Veras, também uma pergunta aqui para o senhor com relação à possibilidade de abertura de novas empresas. Quem é a favor diz que essas novas empresas poderiam abrir e também aí novos contratos de trabalho. É uma possibilidade e como é que o senhor vê esse argumento de quem é favorável a essa lei da terceirização? Imagino realmente que vai ocorrer isso, né? Mas novos postos de trabalho, Luiz Geraldo, sem qualidade. Realmente, a questão do trabalho precário ela não é nova. Basta qualquer cidadão recorrer aos números do Ministério Público do Trabalho, da Delegacia Regional do Trabalho, hoje Superintendência de Trabalho e Emprego. Já existe a precarização do trabalho nas terceirizadas, ela já existe. Isso é alvo de ação civil pública. Essa lei, ela não vai combater, ela vai aumentar o que já existe, porque ela vai abrir a porteira
da terceirização. Para você ter uma ideia, eu estou falando de caso concreto porque minha atuação te diz que 80% dos meus processos são de empregados terceirizados. Tem uma empresa de telecomunicações aqui em Goiás que ela trabalhou do final de 2011 a meados de 2013, tá, com cerca de 100 empregados, sem um documento qualquer. É bem verdade, Luiz Geraldo, que esses problemas eles chegam à Justiça do Trabalho. Da mesma forma que eu imagino que depois da vigência dessa lei vão chegar. O problema é que ninguém ganha a ação judicial, porque o processo ele se destina a dar a cada um o que é seu. Então, ter o que é seu depois de uma longa demora, isso não é ganho. Eu imagino que o empregador ele realmente está sufocado. Tá? A questão é que estão atacando o efeito sem buscar a causa. Empregados e empresas, eles não são inimigos, eles têm um inimigo comum, tá? Eu testemunho todo dia a dificuldade por que passam as empresas, também tenho cliente de empresas, né? E testemunho mesmo o fardo dos empregados. O poder público, ele é péssimo gestor e campeão em desperdício de dinheiro. E ele faz isso porque ele tem quem pague a conta. Então é preciso gastar menos, gastar melhor, acabar com desperdício, corrupção e deixar a sociedade respirar. Eu imagino que isso é meio utópico, mas é o nosso objetivo. A lei, o projeto de lei da terceirização dá uma sensação para o empresário de alívio que não vai ter. Vão aumentar as ações trabalhistas questionando as condições da terceirização, sobrecarregar a Justiça do Trabalho, o Ministério Público do Trabalho, sacrificando muitas das vezes as condições de trabalho e a vida do trabalhador, agravando um problema que hoje já existe. Para encerrar, eu vou fazer uma pergunta única aos nossos dois convidados, Dr. Frederico Awad e também Dr. Edson Veras. Começando com o Dr. Frederico Awad. Dr. Frederico, importante esse debate? Importantíssimo. Dr. Edson Veras, importante que a sociedade discuta esse tema? Sim, Luiz Geraldo. Agora, eu sou defensor do debate efetivo, porque a cada dia que passa eu vejo mais debates pro forma. Hoje eu tenho a sensação em relação à legislação e o interesse governamental que tudo que ele quer fazer, ele fará, independentemente do debate ou da opinião contrária. O governo ele está como um rolo compressor passar pela sociedade, mas qualquer nível de debate, ainda que não efetivo, o ideal é que seja efetivo. Ele é melhor do que a não existência do debate. Agradeço ao senhor, Dr. Edson Veras. Muito obrigado pela gentileza de atender nosso convite, participar do Ponto de Vista neste sábado. Tenho o senhor um bom dia, bom fim de semana. Bom fim de semana aos ouvintes da CBN e ao Dr. Frederico Awad também. Dr. Frederico, muito obrigado também pela gentileza de falar com o ouvinte CBN. Um bom dia. Eu que agradeço, um bom dia a você e aos seus ouvintes, Geraldo. Muito obrigado aos nossos dois convidados aqui hoje num Ponto de Vista debatendo a lei da terceirização. Dr. Edson Veras, ele é advogado trabalhista e também falando com o ouvinte CBN, o Dr. Eduardo Awad. O Dr. Eduardo Awad é especialista em direito empresarial, é o Ponto de Vista deste sábado. 10h18, agora intervalo, na sequência eu volto.